Senhores, aquele finzinho de tarde, vamos conversar um pouquinho aí sobre algumas coisas. Bom, eu não sei se você tem visto, acompanhado, percebido, mas olha só, o mundão lá fora tá um pouquinho perigoso, não tá? Você está sabendo um pouco do que está acontecendo, de um pouco que está um pouco as movimentações lá fora. Bom, tudo isso tem a ver um pouco com geopolítica. Ih, Alexandre, assunto de política, eu sei, ele tem algumas existências. Era uma das coisas que antigamente, quando eu era mais novo, eu não me interessava, eu também não gostava. Mas olha só, a gente tem que estar informado, cara. Olha só, essa semana acabou acontecendo um evento lá, né, do ativista americano Charlie Clink, uma moça também que em uma estação de trem lá, ela foi esfaqueada por um cara e tudo mais assim. Então, e você acredita que eu acabei um tanto que perguntando para algumas pessoas, você viu o que aconteceu? No sentido de estar informado, não de ser aquela pessoa que leva péssimas informações ou coisas ruins assim, tudo mais. E algumas pessoas que não faziam a menor ideia do que estavam acontecendo. E são pessoas que têm acesso a um telefone, são pessoas que provavelmente perdem boa parte do seu tempo nas redes sociais, fuxicando e vendo a vida dos outros, e para algumas coisas mais relevantes no sentido para saber aquilo que está acontecendo mundo afora, são pessoas que não estão se informando, entende? Então isso é bem preocupante. Geopolítica, como eu te falei, era um assunto que eu não gostava antes. Eu tenho algumas resistências, mas voltado mais para as políticas brasileiras, cara. A política do Brasil é uma coisa que me gera um pouco de náuseas, é uma coisa que eu não gosto tanto assim de acompanhar, mas vez ou outra assim, só gosto de saber um pouco assim de como que estão as movimentações, e eu convido você também, cara, de vez em quando saber um pouquinho, sabe? Inclusive das nossas próprias políticas, o que está acontecendo um pouco no cenário brasileiro, né? Mas quando se fala de política estrangeira, a geopolítica, do que está acontecendo lá fora, nas grandes potências, nas grandes nações, é uma coisa que acaba me interessando um pouco mais. Então, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 5 dias, assim, sabe? Eu pego boas fontes confiáveis que passem boas informações e dá aquela mapeada, o que aconteceu na semana, como é que está a movimentação lá fora. No quesito de você estar bem informado. Eu não sei se você sabe, mas o maior poder do mundo é a informação. Pessoas já perderam suas vidas por conta de uma informação do quão poderosa é. Quando um país, quando uma potência, quando uma nação, ela está muito mais bem informada, ela consegue se sobressair, ela consegue sair à frente de muitas outras que não a têm. Então a informação, cara, ela é uma coisa extremamente importante. E quando você tem uma informação privilegiada, você consegue se mover antes, você consegue, cara, ter resultados muito melhores simplesmente pelo ato de você estar informado. E olha só, como eu te falei no começo, cara, tá acontecendo muita coisa lá fora, no sentido de violência, economia, assim, tudo mais. E as pessoas, por mais, como eu te falei, por mais que elas tenham acesso a um telefone, a um computador assim, elas não estão se informando. Como eu te falei, cara, é um pouco chato também, eu tinha algumas resistências, mas é extremamente importante você estar bem informado em relação daquilo que está acontecendo lá fora. Como eu te falei, eu, que sou um investidor, eu pego parte dos meus recursos, eu invisto. Quando eu tenho uma noção econômica, de geopolítica, daquilo que está sendo, de como que está acontecendo assim no mercado, eu consigo saber melhor, cara, como que eu vou fazer o investimento, qual o próximo movimento que eu vou saber. Então, eu fico mais informado em relação a uma pessoa que não está. E em relação até à própria segurança, uma coisa que acabou acontecendo, um jovem lá, um homem adulto lá, o Charlie Kirk, e também aquela ucraniana que estava numa estação de trem onde ela foi assassinada, cara. Uma coisa extremamente pesada. Às vezes a gente fica tão focado apenas no nosso mundinho e que às vezes a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo lá fora. E quando você tem essa visão daquilo que está acontecendo lá fora,
a gente consegue estar um pouco mais atento sobre a nossa realidade. É uma mensagem assim que... A mensagem que eu tô trazendo, cara, ela aborda vários aspectos, principalmente de economia, geopolítica, segurança, mas ela nos faz nos manter informados. Por exemplo, nós que somos homens, você consegue entender, cara, o quão é importante de você, por exemplo, saber se defender? Você, por exemplo, praticar uma arte marcial. Você, por exemplo, ter um porte físico em que você, por exemplo, consiga salvar a sua própria vida. Você que, por exemplo, chega em um local, você tem a mínima noção de segurança, por exemplo, estar sempre de costas para a parede, sim, sabe? Você está sempre analisando os lugares onde você está, sabe? Aonde você entra. Você consegue entender um pouco isso? Por exemplo, aquele caso lá que aconteceu daquela mulher ucraniana em que ela foi assassinada pelas costas lá, 3 facadas em 3 segundos, irmão. Foi muito rápido, muito rápido. O mundo tá perigoso, cara. O mundo tá violento. E quando eu falo assim pra você acompanhar boas notícias, eu não falo pra você se tornar um lunático, que caramba, que a qualquer informação já fica apavorado, que precisa acompanhar tudo, vir 24 horas por dia, parar sua vida pra consumir informações. Não, eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando assim sobre grandes eventos que estão sempre acontecendo nas grandes potências e você separar pelo menos um dia da semana, sabe, 1 hora que seja, 30 minutos, cara, pega uma fonte ali confiável, pega um bom produtor de conteúdo, alguém que traz boas informações e que sejam relevantes, para você fazer uma análise daquilo que está acontecendo, como que está o cenário econômico, sabe, cara, olha só, cara, a gente está a ponto de explodir uma guerra, irmão, sabe, lá na Europa, sabe, coisas que estão acontecendo, grandes movimentações. E é importante você estar informado. Novamente, a pessoa que ela está mais bem informada, ela consegue prever movimentos daqueles que não estão se informando. Como eu acabei te falando logo no começo assim, desse vídeo, eu fui perguntar para algumas pessoas sobre se elas estavam atentas sobre aquilo que está acontecendo, e elas não faziam a mínima ideia. Aí eu fico pensando, caramba, cara, às vezes a pessoa ela está ali nas redes sociais, consome isso aqui pra caramba, isso aqui tá quase que virando a vida da própria pessoa, ela não vai ao banheiro sem isso aqui, a pessoa não come sem isso aqui, ela não vive sem isso aqui, e mesmo assim não consegue entender aquilo que está acontecendo lá fora. É extremamente preocupante, cara, a gente vê como é que as redes sociais, assim, sabe, tantas coisas fúteis, inúteis e banais, ela está corroendo a mente das pessoas. Elas não conseguem, nem se minimamente, se você for consumir informações boas. Para você usar isso aqui, cara, como um meio para você entender do cenário, daquilo que está acontecendo lá fora. É extremamente preocupante, cara, é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Sim, eu não gostava de geopolítica, cara, eu não gostava. Eu tenho passado a gostar um pouco mais. Eu tenho passado a gostar um pouco mais porque ela me faz abrir os olhos para outras realidades que estão apenas além da minha. Sabe, eu tenho a minha rotina, eu tenho o meu dia a dia. Basicamente a gente mora aqui no Brasil, basicamente tem um certo nível de segurança, assim, tudo mais. Só que se a gente fica apenas focado aqui, cara, a gente não consegue ter uma visão daquilo que está acontecendo lá fora. A nossa visão, a nossa compreensão, ela fica muito limitada. Ah, Alexandre, mas eu não vou para fora do Brasil, eu não penso em mudar lá fora, então eu não tenho que me interessar pela política, pelas políticas exteriores. Você tem certeza mesmo? Como eu te falei, cara, mesmo eu não gostando das políticas brasileiras, o que me causa náuseas, é uma coisa um tanto que nojenta, cara, não me dá um pingo de prazer de acompanhar, mas, cara, tem que ter uma mínima noção, sabe, o do pra onde que a nossa nação ela está caminhando. Sabe, saber, cara, que tipo, por mais que a gente ache que, cara, um voto seu não vai dar em nada, que acompanhar não vai dar em nada, cara, como eu te falei, você não precisa ser uma pessoa que acompanha a política 100% daquilo, mas você ter uma mínima noção do pra onde o que a nossa nação ela está caminhando. Da você, por exemplo, proteger o seu próprio patrimônio se você é um investidor. Eu, por exemplo, eu sou um investidor, cara.
E sim, Alexandre, o que tem a geopolítica, o que tem as políticas com a parte do meu dinheiro, na onde que eu invisto? Cara, basicamente tudo. Uma cadeira que mexe lá em cima, basicamente, já vai mexer em toda a política econômica. Já vai mexer em todo o seu dinheiro. Então, novamente, se você tem algumas informações privilegiadas sobre como que está o cenário econômico, por exemplo, você consegue se antecipar se você vai fazer tal investimento ou não, se você vai manter o seu capital aqui no Brasil ou não, se você vai investir lá fora, se você vai permanecer o seu dinheiro aqui dentro. Até no quesito de segurança, por exemplo, se você vai fazer uma viagem para o exterior, assim como eu vou para o ano que vem, por exemplo, eu vou para a Europa, cara, você tem uma mínima noção, de como que está aquele país, se está seguro, como que tem sido a parte de imigração daquele país ali, como que estão as políticas públicas daquele lugar. Então, esse é um convite, cara, para você se interessar um pouco. E não é uma coisa pesada, não é uma coisa chata. Se você consome conteúdos de geopolítica, de pelo menos de bons produtores de conteúdo, você consegue consumir isso de uma maneira um pouco mais leve. E como eu te falei, cara, desativa a notificação, você não precisa ficar acompanhando tudo em tempo real. Meu Deus, aconteceu tal coisa. Não, cara, eu não quero que você se torne esse tipo de pessoa, porque eu também não sou, ok? Eu, pelo menos uma vez por semana, gosto de fazer uma análise, cara. Eu gosto de pegar ali uma análise política de uma pessoa ali que traz uma visão de como que tá o cenário, então eu consigo ter uma perspectiva melhor, do que aconteceu naquela última semana, da onde que as potências elas estão caminhando, da onde que... Sabe, o que pode acontecer com o Brasil, o que pode acontecer lá fora, sabe, você ter uma mínima noção. E é um tanto que interessante, inclusive, se você passar a consumir isso, cara, você pode até acabar descobrindo uma certa paixão, um certo gosto para isso. Novamente, eu falo, cara, eu não gosto. Eu detesto política, cara. Sabe, mas as políticas brasileiras, novamente, eu não gosto tanto. Mas eu gosto mais, assim, das políticas americanas, assim, sabe? As políticas americanas, elas me interessam bastante, elas não são perfeitas, mas eu gosto bastante do modo ali como o governo, assim, principalmente o governo Trump, atualmente que ele está governando, eu gosto de saber um pouco, cara, do como que está conduzindo ali o país, porque futuramente eu pretendo estar morando para lá também. Eu sou investidor, eu compro dólares também, e é legal, cara, eu gosto de ter essa visão política, até de um certo modo que econômico. Então é bem importante. Mas tá bem perigoso, cara. Tá bem perigoso o que tá acontecendo, os ataques, sabe? A execução de Charlie Kirk, ativista americano, um cara que defendia pautas conservadoras, um cara de bem. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre ele também, falando sobre posicionamento. Sobre a ucraniana também dessa semana que foi assassinada, cara, sabe? Tá extremamente perigoso. Devemos tomar cuidado. Então esse foi um convite. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu queria falar um pouco sobre isso. Ontem à noite, cara, fui bater um futebol e acabei sentindo um pouquinho o joelho lá numa batida, então eu já coloquei essa joelheira aqui de compressão para dar só uma aliviada. Então vou estar repousando um pouco mais, já estou uns 2 dias sem treinar já. Eu tinha ficado um dia sem treinar porque eu separei um dia para ir na Praia Mole, apenas um dia para gravar, então eu basicamente fiquei um dia inteiro e então não fui treinar. Daí na sexta-feira eu fui jogar futebol à noite, tive uma pancadinha ali, cara, hoje é sábado, já dei uma segurada também. Espero que você esteja gostando dos vídeos que eu estou produzindo, espero que você tenha gostado, que esteja gostando dessa série e tudo mais. Deixa um comentário, porque eu leio todos os comentários, eu gosto bastante de ver os comentários que o pessoal vai deixando, então eu vou interagindo mais. Curta esse vídeo! Finzinho de tarde, sábado, tô de férias do trabalho, nossa, tem mais uns 15 dias ainda para aproveitar. Fazendo bastante coisa, treinando, me alimentando bem, descansando, estudando, lendo, escrevendo, me aprimorando cada vez mais. Um abraço pra você. Vídeo simples, cara, só um bate-papo mesmo. Um abraço, até mais.